Gente, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite, uma honra estar entrevistando vocês. E queria começar perguntando, antes de a gente entrar nos projetos da banda em si, como é que surgiu a Urza? Quem quiser começar a responder. Tá, deixa eu começar com essa parte, porque eu sou o que sobrou da formação original, né, da banda, porque assim, a banda começou com um grupo de amigos, assim, de infância, e meu irmão, né, então eu, meu irmão e uns amigos meus, com a ideia de fazer covers, né, de bandas diversas que a gente gostava, Iron Maiden, Metallica e tal. E aí a gente começou a ver que tem um teto ali, um limite até onde a banda cover consegue chegar, a gente queria tocar de tudo, e banda que toca de tudo cover é complicado, ainda mais nesse estilo. Sim. Aí falou, por que a gente não pega as nossas ideias assim, né? Começa a compor e tal, de repente vira alguma coisa, né? E aí em 2019 a gente começou, né? E a coisa foi dando certo, a gente foi olhando as músicas e falou, estão ficando legais e tal, vamos investir aqui, fazer uma produção disso aqui, transformar num álbum e tal, e daí a gente foi evoluindo, né? Legal. E como é que foi a união de cada um? Como é que cada um chegou? Se quiserem falar um pouco sobre cada um. Eu vou começar aqui e depois eu passo aí para eles. Beleza. Então, assim, a banda tava na formação antiga, né? Eu, meu irmão, o Rodrigo, o Danilo, meus amigos e tal. E aí a gente chegou a fazer a gravação do álbum e tal, né? E aí a gente chegou naquela decisão, tipo, cara, e aí, vamos prosseguir, vamos continuar na mesma e tal. A gente falou, não, vamos seguir. E assim, aí a partir do momento que você começa a profissionalizar o negócio, começa a não dar para todo mundo, né? Trabalho, família, tem uma série de questões aí, né? E aí, logo tipo assim, um mês antes de lançar o álbum, o Rodrigo saiu, entrou o Gustavo, que também é amigo nosso de muito tempo. Na formação da banda ele estava, ele não era membro da banda, mas ele estava junto com a gente e tal, né? Conheço há muito tempo. Aí logo depois que a gente lançou o álbum, o batera saiu, Danilo, precisamos chamar o Igor, né? Que é o batera atual. E aí um pouquinho tempo depois a gente encontrou o Igor, o Igor Batera entrou, aí encontramos o Diego, né, para ajudar a gente aí no baixo. E por último, quem entrou foi o Mário, vocal. Ele entrou no final do ano passado, quando meu irmão decidiu sair, né? Tipo assim, meu irmão. A ideia dele era gravar o álbum e já sair também, né? Tipo, cara, vocês seguem aí. Mas Era só ter essa experiência do álbum, né, no caso, né, que ele queria. Mas aí ele falou, não, vamos pra cima, vamos tal. E aí fizemos alguns shows legais e tal, meu irmão participou ali, fez. Mas aí deu aquela coisa tipo, cara, beleza, eu vivi aqui, legal, mas não é pra mim, né? E aí ele saiu e entrou o Mário. Legal. E aí, vocês, como é que foi? Pra mim foi bem tranquilo, né? Porque assim, eu conhecia já o irmão do Hugo, né? Desde a década de 90, então a vida toda, né? E o Hugo eu conheci da forma mais engraçada possível. Eu conheci ele numa comunidade do Orkut, que era Guitarristas de Poá, que era onde a gente morava na época, né? Tem uma geração que já não sabe que é Orkut, né? Mas a gente continua. Aí eu olhei pra foto dele, caramba, eu acho que ele é irmão do Heitor, meu. E eu conheci ele no Orkut. E a gente virou amigo daí pra frente. Tanto que aí eu ia lá pra casa lá, o Heitor falava, cola em casa aí e tal. Eu ia lá e ficava mais conversando com o Hugo do que com o Heitor, até assim. Aí a relação de amizade foi, assim, a gente sempre foi muito amigo, assim, nunca... Tinha uma relação muito boa, assim. Aí quando comentou, né, de entrar na banda, aí foi meio que... Como eu já conheci a formação original, que eu acompanhei um monte de ensaio, assim, eu sempre estava junto com a banda, né? Então, as músicas já estavam na minha cabeça, assim, já, né? Então, foi mais tranquilo tirar, né? Legal. E aí, aconteceu depois, foi a correria que pra gente fazer o negócio acontecer, né? Porque no underground é um pouco mais difícil, né? Assim, Verdade. e aí chegamos até hoje, assim. Tem dado certo, assim, pelo menos. Boa. E você, Diego, como é que foi com o baixista? Diego? Ele tá vivo, pessoal? Caraca, Deu uma travadinha, hein? Acho que ele travou ali. Tá bom, a gente segue. Bom, gente, falando sobre a história ainda, olhando para trás, qual foi o momento que vocês perceberam que a banda realmente tinha aquele potencial, né, para ir além do circuito local, que começaram a expandir mais? Sim, teve vários momentos, né? O primeiro foi
Nesse que a gente tava pra lançar o álbum e a gente tava nessa dúvida, tipo, e aí, vamos, não vamos? Porque as músicas são boas, eu acho que dá pra investir nisso aqui, acho que dá pra frente, né? Então teve esse momento. E o segundo momento foi quando começaram a aparecer os primeiros shows, né? Então, logo de cara, a gente conseguiu pegar para fazer a abertura dos shows do Saxon no Brasil no ano passado, né? E depois o show do Angra, e ali foi o teste, né? Tipo, cara, vamos tocar nossas próprias músicas com um público um pouco mais exigente, né? E que é do nosso estilo de som, principalmente o público do Saxon, né? E Sim. a recepção foi muito boa, né? Então a gente olhou e falou, pô, é isso aí mesmo, acho que vai dar bom, porque passamos pela aprovação do público, pela recepção que a gente teve ali, cara, foi muito legal. Olha o E, Diego de volta aí. e é sempre complicado. Vocês lembram como é que foi a entrada de vocês no primeiro show? Como é que foi essa experiência? Vocês lembram disso? O primeiro show foi o do House of Legends, conta aí, o Gustavo. Teve o do Red Star, que a gente fez um show só nosso, com a nossa galera, né? Mas o primeiro show, assim, foi o do House of Legends. Nessa ocasião, a gente foi tocar junto com o Marco Mendonça, né? Que ele era baixista do Whitesnake, do Tim Lizzy também chegou a ser baixista. Hoje ele é baixista lá do Joey Satriani, Steve Vai, né? Sim. Aí surgiu essa oportunidade e assim, a ser o primeiro de fato, assim, com o público de verdade. Assim, que o comentante tinha tocado antes para uma galera mais nossa, assim, e ali foi o teste, assim. Só que deu alguns problemas, assim. Na hora de entrar no palco, a minha corda já arrebentou. No camarim ela Caramba. arrebentou. Eu falei, tá esquisito aqui. Porque o negócio não parece que não tá segurando a afinação e foi indo e aí acabou estourando. Aí eu Será que já era um sinal já, pô? já eram cinco. Ah, não, não ia acontecer. Aí a gente até brinca, mano, se não tiver alguma coisa pra dar azar, não é a Urza, mano. Aí eu subi com uma outra guitarra, né, que eu tava guardada há muito tempo, era uma guitarra reserva. Aí chegou na hora, ela também, acho que o contrabaixo também não funcionou o transmissor, mas deu tudo assim que podia dar de errado, assim. Aí começou a tocar, as primeiras músicas eu não tava me ouvindo direito, eu falei, ferrou, mano. Aí foi indo, mas assim, da segunda, terceira música pra frente, assim, a gente já sentiu, assim, tá tudo entrosado, assim. E aí foi uma surpresa também pra gente, assim, a recepção da galera, assim. A gente achou, assim... Eu acho que o músico, em geral, ele tem autoestima muito baixa, assim, às vezes, sabe? Ele acha que ele faz as músicas que ninguém vai gostar, assim, ou sei lá. E quando a gente vê o pessoal que gostou mesmo, assim, que vem conversar com a gente depois, e até quando a gente tá vendo a galera, assim, né, curtindo, a gente fala, caramba, o pessoal realmente gostou, assim, então dá um negócio, assim, Eu acho que essa insegurança todo artista passa às vezes, né? Porque é como se você fosse libertar um filho no mundo, né? É praticamente isso. com certeza dá esse negócio, assim, eu acho que o músico, ele auto se julga, assim, talvez, mas Auto-sabota pra caramba. também. E aí aí quando a gente terminou o show, assim, que tocou a música, falou, caramba, e a gente olhou um pro outro e falou, caraca, foi, mano. Aí, putz, esse dia foi bem legal, assim. Boa. E falando sobre o álbum, A War With Myself, ele marcou essa nova fase da banda, né? Que se transformou uma formação e tudo mais. E qual foi a história do conceito dele? Como é que vocês chegaram até esse álbum? Vocês queriam transmitir com ele? Assim, a gente não tinha uma ideia de conceito inicial, então a gente começou a compor, assim, os instrumentais das músicas, né? Então, pô, temos aqui todas as músicas em formato instrumental. Legal. Vamos ver o que cada uma parece, vamos escrever a letra, né? Então a gente foi escrevendo. Conforme a gente foi escrevendo, uma delas a gente já tinha de um pouco antes, né? A música título War for Myself, ela é de 2014, então já tínhamos ela. Então a gente começou a escrever as outras, meio que na mesma temática, foi indo ali. A gente começou a ler e falou, pô, as músicas casam meio que uma com a outra, talvez seja o nosso estilo de escrever, na época eu e meu irmão escrevendo, né? E aí a gente acabou formando ali a temática, que é essa coisa da guerra comigo mesmo, que é uma questão de conflitos internos, tal, questões da mente. Tem músicas que tratam mais de conflitos religiosos, questões do oculto, tem essa variação, né? Então ficou meio que dentro desse tema. E aí a gente falou, cara, o título tem que ser War for Myself, porque é a música mais antiga que a gente tem, então vamos seguir isso daí. Então
esse meio que foi o conceito. E aí a gente começou a ver que dava para fazer meio que uma história com todas as músicas. Então,